Oi, pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mais uma live à luz de um curso em milagres, começando aqui na correria. Hoje eu cheguei correndo, então a gente começou uns minutinhos atrasado, mas o assunto é bem bacana, o assunto é bem legal, vale a pena a gente ficar aqui para conversar. E a gente queria contar com a participação de vocês também, porque a conversa, eu, Fernanda e Edson, é muito gostosa. Mas a participação de vocês ia abrilhantar demais aqui o nosso encontro. Então, se você sentir de mandar uma dúvida, de conversar com a gente sobre o tema de hoje, você fica à vontade, porque a gente vai ficar super feliz. Deixa eu chamar eles aqui, eles. Espero que em breve já dê tudo certo. Vamos ver. Instagram é sempre uma surpresa. Boa noite. Oi, Edson, tudo bem? Oi, Fê. Olá, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu tomar aqui. Ai, então tá bom. Estou na correria aqui para dar certo de chegar às 7h30, mas cheguei 7h30 e pouquinho, não foi 7h30. Foi ótimo, né? Não, Parte. eu achei que eu nem chegaria. Porque eu fiquei Ó, o pensando se a espaço gente... tá dando. Hã? Fala. Não, eu fiquei pensando se a gente abrisse a conversa, eu, o Edson, como que a gente ia salvar, sabe? Essa coisa assim. Ah, No seu, entendi. no Não, seu mas é espaço. super simples. Quando você. Primeiro que você pode depois adicionar um colaborador, isso é muito legal. Na hora que você salva no final, geralmente eu coloco o Edson como colaborador, mas a gente pode fazer essa brincadeira. E também é legal que fica salvo no perfil de vocês, depois, se vocês quiserem abrir. E dá para marcar também as pessoas, mas ainda bem que deu tempo de eu chegar. Boa noite para o José, boa noite para o Richard, que entrou, para a Carol também, que entrou, minha prima. Boa noite para todos que estão, ou bom dia, ou boa tarde, né? A gente não sabe quando que as pessoas vão ver essa live depois. Oi, gente. Ó, o Richard falou o Instagram errado, já volto. Agora ele entrou de novo. A gente tem mais de um perfil no Instagram, isso às vezes acontece comigo, né? Tem o perfil lá da empresa. E às vezes eu tô tão animada, vou postando, curtindo coisas, e aí eu vou ver, tô no perfil da empresa e só quando eu comento alguma coisa que eu vejo que não tá no meu perfil, né? Que é meu também, mas a pessoa às vezes nem me conhece com outro perfil, né? Muito engraçado isso. Parece um ser humano, né? Ser humano tem Um pouco, né? cada hora é um perfil diferente. Você não sabe com quem você está falando. Caramba, viu? Caramba. Ai. Boa essa, hein? Ainda E bem que a Edson, gente... conta pra gente aí, você que tá inteirado do tema, qual o tema que a gente vai falar hoje? Oi, sim, Não, eu estava pensando minha aqui, amiga. ainda bem que a gente sabe com quem a gente está falando, né? A gente sabe quem está lá, com quem a gente fala, né? A gente não fala com o perfil. É verdade. Exatamente. Inclusive, a gente só consegue se colocar nessa posição aqui de tentar conversar de verdade se a gente se identificar, né? Porque se eu tiver identificado aqui com a pessoa que eu tô vendo na tela, né? Aí eu vou colocar 1000 defeitos em mim e vou falar hoje não vou falar. Porque hoje eu tô assim, ou porque hoje eu tô assado, ou porque hoje eu não tô me sentindo bem. Né? Quando a gente se desidentifica disso, apesar da gente estar aqui olhando, né? Eu, particularmente, não gosto muito de espelho. Eu não sei se alguém aí, vocês podem até dizer, vocês gostam de espelho? Ou gostam de vez em quando? Porque tem dia que a gente gosta, né? Eu não gosto muito de espelho, porque eu acho que, assim, eu não me identifico muito com o meu visual, né? Então, eu sempre acho que eu sou muito diferente. E aí, quando eu tenho que ficar falando e me vendo, é um exercício. Eu também tenho essa sensação de, nossa, eu olho às vezes e falo, nossa, não, pra mim eu não sou assim. Engraçado, né? Uma música que fala assim: quando olhar no espelho, não acredite no que vê. Tudo está muito distorcido e o que vê não é você. Olha, tá vendo? É verdade, É, lembra dessa e música? dá pra gente até levar isso, assim, se a gente fizer uma reflexão rápida aqui, tipo, a gente parece que a gente não muda durante a vida, né? Se você pegar uma pessoa de mais idade, vai falar, nossa, eu me sinto jovem.
né? Então, a gente por dentro parece que a gente não muda, né? E não muda mesmo. Gente, Mas aí a nossa parte de fora vai mudando, e aí é uma loucura, né? Porque a gente vai mudando, ou tendo que mudar alguns comportamentos, porque esse comportamento já não identifica com a parte de fora, né? eu tenho um cliente, esses dias, ele tem 84 anos, e esses dias ele falou assim, quando eu ficar velho, aí ele começou a frase assim, né? Ele estava falando comigo, quando eu ficar velho, isso, isso, isso. Aí depois ele parou, não, mas acho que eu já tô velho. Mas foi engraçado ele falar isso quando eu for velho, quando eu tiver velho, porque ele tem 84 anos, e a pessoa não se sente assim. O corpo, beleza, mas a mente não sente, né? Isso. Ó, o Richard disse, não tenho a sensação quando eu me olho no espelho, mas a minha voz gravada não é minha. Desidentificou ali, A né? gente tem Quando a isso com gente a se vê num voz. vídeo também, né? Quando a gente se vê fotografado de lado, ou quando a gente se vê de costas, né? Eu tenho um espelho bem na porta do meu guarda-roupa, né? Na verdade, agora não tem mais, mas sempre teve. E tem um na sala aqui. Então, às vezes, eu tô sentada e aí você se mexe e você tem um reflexo de alguém se mexendo, né? Você pega e dá uma olhadinha, assim, você fala, mano, nossa, gente, quem que tá sentado ali? Não. Mas E se a gente não cuida, você entra até numa neura, porque dependendo dos pensamentos que estão passando na sua cabeça naquele momento, você achou horrível, entendeu? Porque se ainda você achasse bonito sempre, estaria ótimo, né? A Delita entrou. Oi, Delita. E o Richard Então, falou isso da voz, né? Porque a voz também tem um estranhamento quando a gente escuta a nossa voz gravada, seja num áudio, seja, né? Nossa. Porque a percepção que você tem da voz é diferente, né? Acho que por conta mesmo da disponibilidade aqui do ouvido com a boca, você se ouve diferente do que as pessoas estão te ouvindo, né? Bom, o José disse que o espelho retrata o inconsciente. Deve ter muito a ver com como a gente está se sentindo, né? Quando a gente não está se sentindo bem, talvez a gente não goste mesmo do que vê, né? Deve ter a ver com isso. Pode ser. Então esse é mais ou menos o tema de hoje, né? Na verdade, é um início de um tema. Né? Uma colega nossa, né, que a gente está conversando sobre o curso, ela pediu para a gente tentar colocar como que a gente faz quando a gente está numa situação, numa sensação ruim. Como lidar com uma sensação ruim, como sair de uma sensação ruim, né? Com base no curso em milagres. E assim, para quem está entrando aí a primeira vez, e para, né, ter uma noção do que a gente está, qual que é o propósito dessa live, a gente está falando de temas, né, que envolve relacionamento e que envolve o curso em milagres, que é o curso que a gente adotou como ferramenta para o autoconhecimento. Então, a proposta desse curso é lembrar de quem nós somos de verdade, que está muito além de um corpo, muito além de uma personalidade, que está em contato direto com a fonte da vida que a gente chama de Deus, né? Por quê? Por que isso? Porque quando você está distraído desse ser que você vem todas essas sensações ruins. E a gente quer sair dessas sensações ruins, né? A gente quer entrar em contato com uma sensação boa, uma sensação que represente mais a realidade da vida, né? Porque essas sensações ruins, elas não representam. Acho que quando a gente está bem, a gente está meio quase que numa neutralidade, eu diria. Porque, por exemplo, às vezes eu não sei por quê, mas eu sinto que eu não estou dentro do meu normal. Eu sinto que eu estou distraída, eu não consigo prestar atenção nas pessoas, eu reclamo demais, eu começo a estar impaciente com algumas coisas. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Às vezes você nem sabe, né? Então, eu acho que a primeira coisa é quando você começa a perceber que você não está normal. Tem alguma coisa acontecendo. Ó, meu primo Júnior entrou. Tudo bom, Ju? Seja muito bem-vindo. Então, porque assim, se você olhar para as sensações do seu dia a dia, tem sensações que você fala, bom, essa daqui tem a ver comigo, com o que eu sou. E essas daqui não, né? E se você olhar para essas que não, você vai ver que também
assim, elas não representam, você não consegue simbolizar Deus com umas sensações que você não gosta, né? Geralmente você associa Deus com sensações boas, né? Então, existe um trabalho que é feito, né? Para a gente poder saber lidar com essas sensações ruins que a gente sente, porque o nosso ego está presente. Por mais que a gente esteja trabalhando, né? Para entrar em contato com o ser, o ego ele está lá presente no mundo, ele está manifestado em tudo, né? Então é muito fácil acontecer alguma cena que gere algum desconforto, né? Ou alguma sensação no corpo, coisas que tiram, né, a gente da nossa paz e da realidade que é o amor, né? Do foco, né? Tira o nosso foco, né? Tem até um filme, né? Não sei se o pessoal já assistiu o filme Lucy. É um filme legal de assistir. Acho que tem até no Netflix ainda. Tem uma cena nesse filme que ela crava uma faca na mão de uma pessoa, né? Que ela está contracenando. E nessa hora ela olha para a pessoa e ela fala: nesse momento eu posso falar qualquer coisa aqui que você não vai entender nada do que eu estou falando, você está totalmente ausente, porque o seu foco está todo na dor. Você quer sair dessa dor. E vocês já perceberam que quando você está com alguma dor, é como se você não tivesse presente? Eu ia até falar isso, quando a gente não está se sentindo bem, a gente percebe uma aceleração do tempo. A gente começa a não aproveitar as coisas, parece que a gente começa a correr atrás de coisas, né? Então, quando você não está envolvido verdadeiramente naquilo que você está fazendo, você está sempre pensando na outra coisa que você vai fazer e não vivendo o presente, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Então, eu sinto um encurtar do tempo. Como também quando a gente experimenta o contrário, quando a gente consegue perceber a nossa presença no lugar onde a gente está, na cena, né? A gente percebe uma expansão do tempo, né? Apesar de que o tempo não funciona desse jeito, não é linear, mas é que eu digo, parece que o momento ele se expande, né? Enquanto a gente está preso nisso, parece que o momento se comprime. A gente vai vivendo, às vezes eu brinco, na roda, né? Você vai fazendo coisas atrás de coisas e você chega à noite e parece que não deu tempo de fazer tudo o que você queria, ainda vem a sensação de incompletude, né? E você faz coisas e você está preso nessa questão, né? Nada te satisfaz. Exato. Não, e você fica, naquele momento que você está com alguma questão, é como se você não tivesse presente, né? Você fica só pensando nessa questão, tentando resolver essa questão, tentando resolver essa dor, né? Você não tá presente mesmo, né? Não é nem como se você tivesse, né? Nessa hora a gente não tá presente, né? O seu foco está totalmente voltado para aquela dor, aquele problema, né? Então isso é não viver. É como se você estivesse não vivendo naquele espaço de tempo, né? E quando você sai disso, você fala: agora eu estou presente, agora eu consigo, né, observar, agora o seu foco é outro, você consegue ajudar as pessoas a olhar para fora. Porque quando você está nisso, você fica só olhando para aquela questão, né? E aí também, como você não está bem, você nem consegue estar disponível para as outras pessoas, né? Você tá tão dentro da tua dor, que nem você falou, né? Aquela pessoa que teve uma mão cravada lá pela faca. Ela tá tão dentro da dor dela que ela não enxerga a dor do outro. Sim. Nem por um instante, né? Então aí a gente pode pensar na questão da gente se identificar um pouquinho com o outro e talvez compreender por que ele tá fazendo aquilo. Que faz tudo parte do entendimento de que existe um motivo, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi a Yanin falar, que é: todo mundo tem um excelente motivo para justificar o que faz, né? Então todos nós temos motivos para justificar o que faz. Talvez algumas pessoas façam coisas justamente porque as dores são muito grandes, com certeza. Né? E elas estão tentando fazer a dor parar. Isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar aqui. Não existe ser mal. Não existe ninguém mal. O que acontece é que a pessoa está temporariamente tão desconectada da essência dela,
E aí vem um monte de dores e de problemas e de questões, e ela começa a agir de uma forma que não tem a ver com ela, né? Então ela fica agressiva, ela começa a atacar, né? Ela fica violenta, todas essas coisas não tem a ver com o ser, né? Não tem a ver com a essência. Então, não quer dizer que a pessoa é má, ela só está temporariamente desconectada. Então, nossa função, nosso trabalho hoje é ajudar a pessoa a se conectar. Se ela der essa a nós mesmos também, né? A nós mesmos, o tempo todo. Sim, porque quando a gente está auxiliando alguém a se conectar, a gente é o que mais está recebendo naquele momento, né? Então, quando você posta alguma coisa com um propósito de clarear a mente, né, compartilhar uma coisa que vai clarear a mente, que vai ajudar as pessoas, você é o primeiro a receber isso, né? Então, isso vai te fortalecendo cada vez mais nesse propósito, né? Não é verdade. E outra coisa, quando a gente também não está conectado e a gente está numa sensação ruim, um véu se forma, né? Essa dor, ela cria um véu nos nossos olhos. Então, ao mesmo tempo que quando você se conecta com o Espírito Santo e pede ajuda de Deus, você tem intuições que te guiam para o bem-estar, quando a gente está com essa dor profunda, vão existir véus que não vão deixar a gente ver a melhor solução para cada cena, né? Então, a gente acaba andando no escuro dentro de um labirinto. E aí, a gente conta até um pouco com a sorte, mas se a gente pensar também que o curso diz que tudo é uma projeção da mente, né? A gente vai lá para as nossas questões mais profundas e começa a projetar na nossa cena essas questões ou primeiro para limpar, né, tudo isso, para olhar de verdade, que às vezes a gente não quer olhar, ou então para a gente realmente se culpar, que é um dos propósitos, né, que o curso vem, para a gente tirar essa culpa de tudo que a gente está vendo, encenando, projetando, né? Sim. Então, você tocou num ponto bem legal da gente também falar um pouquinho, que é essa coisa da projeção, né? Porque o que a gente aprende? Que as coisas, elas vêm de fora para dentro, né? Os ataques vêm de fora para dentro, né? E, na verdade, quando a gente vai aprofundando nesse autoconhecimento, a gente começa a ver que tudo vem de dentro para fora. O ataque, ele começa sempre dentro. Então, ele é gerado dentro, mental, e esse mental ele vai se manifestar. E às vezes se manifesta em alguma imagem nos atacando a nossa imagem, né? Então, na verdade, porque se fosse assim, vamos pensar junto aqui. Se realmente o ataque viesse de fora, a gente estaria realmente sem nenhuma defesa, né? Não teria saída, totalmente, né? Não teria saída. Totalmente vulnerável, né, a isso. Pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Agora, quando você descobre que vem de dentro para fora, duas coisas acontecem. Você consegue ir cessando esse auto-ataque e também você consegue perdoar aquilo que está te atacando, né? Aquele pseudo-ataque. Então, você consegue... É uma visão que te dá chance de amar mesmo aquele que aparentemente está te atacando, né? Isso no mundo... Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, até porque às vezes me gera um pouco de dúvida, mas pode ser também a dúvida de quem está assistindo a gente agora. Uma vez que eu sei que eu estou gerando as cenas e tudo mais, como é que eu lido quando o cenário não é legal? Porque vai uma culpa também inconsciente de eu estar projetando aquilo, né? Sim, então. A primeira coisa que a programação mental usa é isso, é a culpa, né? Quando você descobre que tudo é você, tudo que está acontecendo na sua vida tem a ver com a tua mente, né? Primeiro, a culpa disso vem à tona, né? Sim. Só que o curso ele vai aprofundar muito mais para que você veja que não existe culpa nisso, né? Que não tem culpa, que é uma projeção e essa projeção ela é uma coisa que ela não dura, né? A única coisa que dura
é o que nós somos, né? As projeções, elas vêm e vão, né? E eu queria falar Então, uma coisa. Segundo sim, o curso Milagres, não tem uma cena que não seja legal. Porque a cena, ela é resultado sempre de alguma coisa. Então, não tem uma cena que não é legal. Elas só são resultados. É que a gente julga essa cena não é legal. Não é legal para mim, mas às vezes para o outro é legal. Ou, enfim, a gente só não está entendendo e Eu não está enxergando. sempre falo, isso aqui não é legal. Eu falo, mas não é legal para quem? Né? Em situações do dia a dia. Sempre não é legal para quem? Se você pensar, bater o carro, pô, não é legal, mas pro funileiro é bem legal, meu. Ele vai arrumar, tem trabalho, né? Então, é para quem, né? E falar não é legal é só falta de visão. É só a gente Sim. julgou a cena. É só isso. Porque se a gente tivesse entendido completamente a cena, a gente só ia olhar e falar: ah, essa cena é o resultado daquilo. A gente não ia chamar de legal ou não. A gente só ia chamar ela de resultado. E a gente entra até no nosso tema, né, Edson, da nossa amiga que relatou que ela passa por uns momentos de ansiedade e aí ela tem feito algumas afirmações e ela consegue sair dessa sensação, né? sim, sim. Então, para chegar nisso, para chegar qual que é o objetivo, né? É você observar, você entrar num estado meditativo de observação, sem querer julgar aquilo como bom ou ruim, que é o que a Fernanda falou agora, né? Só que para chegar nisso, você tem que ver que o seu ser é indestrutível, você tem que entrar em contato tem que ter uma experiência com o teu ser e sentir que o que você é não pode ser ameaçado, né? Não pode ser atacado. Porque qual o problema? Por que a gente julga a cena boa ou ruim? Ela é ruim quando eu me sinto ameaçado, né? Quando eu me sinto Sim. atacado de alguma forma. Então, isso gera o julgamento de que aquilo não é bom. Agora, a partir do momento que você vê que o que você é não pode ser atacado, né? Dá O seu corpo. uma sensação de perda, né? Quando você vive uma cena onde parece que você vai perder alguma coisa, né? Sim, Você vai perder sim. credibilidade, ou você vai perder dinheiro, ou você vai perder uma pessoa que você gosta. A gente dá até pensar em relação à morte, né? Que a gente acha que a gente perde as pessoas. Então, assim, se você olhar, essa sensação sempre está ligada a uma desvantagem, a uma perda, né? Aí a gente julga não legal. Essa Perdas, sensação ruim. ameaças. Perdas e ameaças, elas estão totalmente coligadas, né? Você ameaça, é uma ameaça, né? Uma perda é uma ameaça. Então, é como se você tivesse, né, sendo atacado de alguma forma, com uma perda, e a maior loucura, né, que a gente até brinca, é como a gente pode acreditar que a gente é uma coisa no mundo que nasceu, está conquistando um monte de coisas para perder tudo no final. É uma coisa muito louca, né? Se você parar para pensar, né, a ideia de ser humano, ela é muito insana, né? Porque, cara, você conquista um monte de coisas, você luta por um monte de coisas, um corpo perfeito, né, uma vida financeira, e depois você deixa tudo isso. E você nem sabe a hora que você vai deixar tudo isso, né? Exatamente. Então, A Alice, ela tá fazendo perícia, né? E de vez em quando, assim, a gente entra em umas coisas do Instagram e a gente vê, né? Algumas imagens de perícia e tal. E você vê corpos. E quando você vê alguns corpos em algumas situações, assim, não dá para imaginar, né? Que a gente se identifica com isso. Porque realmente não tem nada a ver com a nossa essência, né? E você ficar imaginando o seu corpo passando por aquele processo, né? E você sabe que não é você, mas gera essa perda, gera esse medo, esse receio, né? Tanto pela dor que você pode vir a sentir quando aquilo acontecer, ou até por você realmente ter que se desprender de tudo que você conquistou a vida inteira, que nem o Edson falou, porque você faz um grande, como a gente fala, a gente investe muito, né, no personagem, a gente investe praticamente tudo no personagem, né? Todo. E aí, quando você olha que acaba daquele jeito, você pensa, tem alguma coisa errada. Isso é a primeira coisa que vem na mente, né?
a gente está colocando a nossa fé no lugar errado. Tudo que você faz no mundo é para o corpo, né? Agora, e se eu não sou o corpo? Por que será que eu sinto vazio? Por que será que eu sinto solidão? Por que será que eu sinto incompleto, né? Então, falta de amor, falta disso, falta daquilo. Por que a gente vê tanta falta, tanta necessidade? Cada vez mais as pessoas chegam falando, né, para um corpo que não é, eu não sou esse corpo. Né? Cada vez mais as pessoas chegam falando que estão meio depressivas, assim, né? Eu falo assim, gente, mas quem que não estaria identificado com tudo isso que a gente vê? As pessoas que não estão, elas são fora da curva. Porque temos motivos de sobra para estarmos todos desse jeito. Né? Então, qual que fala que a depressão hoje é a maior doença, né? Assim, tá? É a doença que você mais vê. Por que dentro de tudo que a gente vê, daria para ser diferente? Não dá. Né? Só isso que a gente falou aqui já é um motivo para você entrar em depressão, né? Por que ela vai aparentemente aumentando? Porque as pessoas vão buscando cada vez mais atividades, mais atividades, mais atividades. Então, assim, quer deixar a mente distraída. Distraída do quê? De uma realidade que é insana, porque o que eu tenho hoje eu posso perder a qualquer momento, né? O que eu tenho no mundo hoje pode ser elevado de uma hora para outra. Então, com base nisso, eu vou criar um monte de atividades para me distrair. Para me distrair dessa realidade horrível, né? Eu vou usar drogas, eu vou beber no fim de semana, eu tenho que sair, eu não posso pensar que dá até pra gente ir por exemplo, eu olho muito a minha realidade, né? Porque a gente tem que olhar muito para o que a gente está fazendo para poder entender. Você falando, me veio assim, não precisa usar droga, não precisa beber, pode encher o dia de tarefas e não dar conta. Porque é isso que acontece, quanto mais compromissos eu tenho, menos tempo eu vou ter de ficar comigo de verdade, menos tempo eu vou ter para olhar, entendeu? Mais eu vou me cobrar. Então, assim, o excesso de tudo. Você pega uma criança que às vezes não tem um tempo para brincar, que vai de manhã para a escola, depois volta, vai fazer balé, vai fazer judô, vai fazer karatê, vai fazer não sei o quê, chega em casa e dorme. E a gente continua fazendo isso na nossa vida adulta sem tempo, nem para simplesmente ouvir os próprios pensamentos e pensar o que eu ando pensando, né? Isso. Você só vai ficando reativo, você só reage. E exatamente por isso que começou a depressão, era só coisa de adulto, agora começou a chegar nas crianças também. Agora as crianças estão ficando deprimidas. Por quê? Porque essa loucura de coisas para fazer, de atividades e tal... E você não tem tempo para ficar com o que você é, para ficar presente, né? Dá para fazer todas essas coisas? Dá, de forma consciente, de forma presente. Mas quanto mais presente, a tendência é você ir diminuindo as atividades. Você não tem mais essa necessidade de ficar tão distraído, né, com as coisas. Então vai te dando uma paz, vai te dando uma calma. Então, a gente... Você não precisa mais dessas atividades para cobrir um buraco, né, Edson? A gente está falando aqui, não é todo mundo que faz isso, mas a gente está falando da questão que vem por trás dessa distração, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante ativa. Eu tenho poucos momentos que eu tô tranquila sem fazer nada. Mas eu também sinto falta disso. E eu conheço pessoas que quando elas começam a abrir brechas assim, elas não conseguem lidar com essa solitude de estar sem fazer nada. Então, elas logo já colocam outra coisa para fazer, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que acontece comigo, né? Mas eu vejo isso acontecendo. Só que, será que já não está acontecendo comigo? Porque eu também sinto que eu ando colocando coisas no meu dia, que eu falei, né? Que a gente lista e no final do dia você não ticou tudo. E por que eu ando colocando tantas coisas também, né? São questionamentos. Às vezes você nem percebe, né? Mas é isso. Então, você só percebe quando já saturou. Isso que a gente está falando não é uma apologia para a pessoa não fazer nada, né? Ou não cuidar do corpo, né? Nada disso. É simplesmente, e pelo contrário, quanto mais consciente, mais você cuida das coisas. Mas a gente tem que voltar para a consciência de quem eu sou. Eu tenho que olhar para quem eu sou, fazer coisas para o que eu sou.
o que eu sou, o que esse eu sou quer, né? Porque ele quer. Ele tem uma natureza. O corpo tem outra natureza. A natureza do corpo é falta. E tem, assim, tem que ficar suprindo, né? Agora, se você... ou a gente vive suprindo coisas eternamente e morre num vazio, né? O corpo vai morrer uma hora e você vai falar, nossa, mas eu fiz e ainda estou num vazio. Ou você vai ter uma vida plena até que o corpo não aguente mais, né? Uma vida numa sensação de completude, numa sensação de paz. Então a proposta é fazer essa lembrança, fazer essa reconexão para a gente ter essa vida, passar por esse mundo ilusório, né? De uma forma mais agradável. Eu lembro uma vez que a gente tinha um grupo de estudos, né, que era lá com a Sônia, lá no Jabaquara, e a Nana estava começando ali no curso em Milagres, acho que a Delita levou ela, e ela falou que ela teve um insight com uma frase que ficou marcada para mim também, que foi muito legal. Que geralmente a gente pergunta assim, né, o que eu faria se hoje fosse meu último dia, né? Se eu fosse morrer amanhã. E aí você colocaria várias coisas que você poderia fazer. Uhum. E aí ela falou, mas me perguntaram, e se te falassem que você nunca vai morrer, o que você faria? Né? Sim. Porque você solta tantos medos que só a morte traz, não é a morte do corpo só, né, que a gente está falando. A morte dos relacionamentos, a morte de um trabalho, a morte de um período da sua vida. Se você soubesse que você é eterno e que você não morre nunca, né? Como é que você se comportaria diante dessa vida, né? Que está sendo colocada para você? Isso é muito louco, né? Você pensar nesse reverso, isso é muito louco. Pensar nisso mesmo. A ideia E de fim... os seus planos, né? Porque a gente tem planos, né? Temporários. Até com as pessoas que às vezes você acha assim, essa pessoa não quero mais ver, mas ela também vai viver, né? Somos um, mas assim, você vai viver para sempre, ela também. Você vai ter que, em algum momento você vai ter que resolver isso, entendeu? É que nem fala assim, pega essa pessoa que você tem alguma diversidade, imagina, você vai viver para sempre. Não é melhor resolver logo? Porque é para sempre. Não dá para virar e falar, nunca mais te vejo, com você nunca mais. Tenta resolver, porque é para sempre. Tem um lado bom, né, de saber que você é eterno, e um lado não tão bom. Aqui isso é ponto de vista, hein? Porque assim, porque assim, se você não entra em contato com a tua sensação real, que é divina, né, entrar em contato com quem você é de verdade, que te traz uma sensação de paz, cara, você não quer viver para sempre. Imagina se eu falo que seu corpo não vai viver para sempre e você não entrou em contato com quem você é. E você ficar nessa loucura de ficar sustentando esse vazio que os corpos... Sim. Cara, isso é um inferno. É um inferno. É um inferno. Pode falar, Fê. Eu acho que essa é a maior sensação de entrar em contato com esse reverso. É isso que o Edson está falando. Porque entrar em contato com isso, a gente faz planos, a gente tem planos. E pensa que assim, eu faço planos porque a minha situação ela não tá boa. Eu preciso que melhore. Eu preciso de algo para me tirar daqui agora. Então, inclusive, saber que a gente vai viver para sempre. Nossa, eu vou inclusive, sensação, não dá para viver assim, né? Você fala, tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Então. Tem que olhar. Quanto mais rápido a gente resolver isso, melhor, né? Por quê? Porque eu vou ser eterno. Esse corpo vai morrer, mas eu vou continuar. Então, eu vou continuar pensando um monte de besteira, ou eu resolvo isso, ou eu vou ficar eternamente... Não, e dá pra gente ter uma visão dessa interrupção de dor quando a gente pensa em suicídio, por exemplo, né? Se a pessoa soubesse, né? Se tivesse aquela questão da não interrupção, vai interromper a vida daquele corpo, mas vai voltar com talvez as mesmas questões, não faria sentido mais fazer, né? Porque vai voltar de alguma maneira ali, né? Viver aquilo de novo. Mas é mais ou menos isso, porque você imagina, a gente às vezes está numa situação tão difícil, tá tão dolorido, que a coisa mais plausível naquele momento é encerrar, né?
Então, se a gente tem essa sensação, se a gente entra em contato com essa infinitude, a gente não vai conseguir encerrando a vida do corpo, né? Muitas visões espíritas falam isso também, né? Esse é o ponto. A pessoa que quando a pessoa se suicida, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com a dor. Com aquela sensação ruim que ela está sentindo. Só que ela não acaba com a sensação ruim matando o corpo. Por quê? Porque o que ela vai além do corpo. Então ela vai continuar naquela sensação. Então, para acabar com isso, só tem uma forma: entrar em contato com a verdade sobre o que nós somos. Isso não precisa matar corpo, não precisa passar mal, né? Pode ser feito de uma forma amorosa, tranquila. E agora, não é para amanhã, né? Quanto antes a gente fizer isso, as pessoas vão começar a se tratar como querem ser tratadas, né? O contrário também é verdadeiro, né? Pessoas que estão passando por doenças geralmente doloridas e que assim, mostram uma finitude muito próxima do corpo, que estão em contato com essa ideia. Até o próprio Ken, né, que é um professor de um curso em milagres, que faleceu há um tempo atrás, né, que deixou assim várias obras explicativas aí sobre o curso, dizem, né, eu também não tenho certeza absoluta, mas que ele passou, né, por um câncer no final da vida e que ele tinha plena consciência e conseguiu se manter bem até o final, né, porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo e tinha uma consciência ali, né, do que era o processo. O que acontece é que, assim, o que gera a dor é a culpa. A ideia de culpa é que faz a dor, né? Uma mente sem culpa... a responder o que a nossa colega perguntou, né? Como fazer isso, né? Isso. Não, tudo isso que a gente está falando é para chegar num lugar dessa resposta. Porque, assim, que nem as pessoas falam assim: imagina se te coloca numa cruz e põe os pregos na tua mão e te dá umas chicoteadas até sangrar teu corpo, quebra as suas pernas. Como que você vai reagir, né? E como que você consegue, como que chega isso na mente de um ser humano, de alguém que conseguiu amar mesmo nessa situação, né? Como que parece que é impossível você amar numa situação dessa, né? E é possível porque é a nossa natureza. Mas por que pra gente parece uma coisa impossível? Porque a gente está muito desconectado da nossa natureza. Então a gente tem que fazer essa reconexão novamente. Mas o que acontece não é uma coisa de uma hora para outra. Você começa a fazer esse trabalho, você vai diminuindo, né, as questões que te incomodam até chegar no nível divino realmente, né? Onde mesmo uma situação dessa, que é extrema, não te incomodará. Né? Dá para imaginar tipo uma casca das cebolas, né? Você não consegue de uma hora para outra acessar ali o meinho da cebola. Mas você vai treinando a sua mente, você vai liberando a sua mente aos poucos, né? Você começa, como a gente sempre fala, né? Você começa com as coisas que não te custam tanto, você vai soltando, vai sentindo a experiência, vai vendo como você se sente em relação a isso. E aí, mais pra frente, pro meio da cebola ali, você vai chegar nas coisas que te custam mais caras, né? Que você tem mais apego, né? E aí você faz o mesmo exercício com essas partes. Isso, é um processo, né? Então, as pessoas falam: nossa, como que você não consegue reagir nessa situação? Porque hoje eu trabalhei muito para chegar. Hoje, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Então, eu venho alguns anos trabalhando a mente para quando chegar alguma coisa que iria me incomodar muito, antes de eu fazer esse trabalho, né? Hoje não me incomoda mais. Então, é um processo. É isso que as pessoas precisam entender. Mas, isso já está em nós. Esse lugar seguro, esse lugar que não se incomoda com esses aparentes ataques do mundo, essas ameaças para o corpo, né? Esse lugar já está em todos. E o trabalho é de lembrar esse lugar, de reconectar com esse lugar. Então, a gente estava falando antes de... Me lembra aí. Não,
a gente estava falando sobre as questões de como a gente às vezes quer encerrar a dor matando o corpo, né? E também quando a gente está muito consciente, a morte do corpo já não traz tanta aflição, porque a gente não está mais tão identificado, né? A gente já não está mais com aquela raiz presa ali que eu sou esse corpo. E uma coisa bem interessante, por exemplo, para quem vive, né, uma projeção astral, por exemplo, onde a consciência sai do corpo enquanto você dorme, para quem vive, para quem tem uma espiritualidade um pouco desenvolvida, vamos supor, que receba uma entidade, já consegue ter essa desidentificação do corpo por conta das experiências, né? Uhum. Então, isso também vai transformando um pouco a mente. Quando você vê que a sua consciência, ela não está ligada totalmente ao seu corpo, mas que o corpo, sim, é uma ferramenta da consciência, você consegue fazer isso, né? Por isso que o treino da mente também vai te fazendo olhar para essas situações. Sim, tudo vai levando para esse lugar, né? Então, a gente estava falando de vida, como é que fala? Chama IQM, experiências de quase morte, onde a pessoa morre, aí ela se vê fora do corpo como uma consciência, às vezes nem tem o formato do corpo, depois ela volta a habitar aquele corpo. Pessoas que passam por esse experimento, elas abrem um pouco a mente para essa questão, né? Muda tudo, muda tudo. Quando a pessoa vê que ela não é aquele corpo, né, ela tem uma experiência dessa e ela vê que ela não é o corpo, muda tudo na vida dela, muda tudo. Ela começa a ter, é outra vida, ela renasce, né, é como se ela renascesse. Então, esse é o trabalho proposto, só que não precisa nem ter essa experiência de quase morte, né? É um trabalho que você vai observando aos poucos, vai entrando em contato. Porque essa experiência de quase morte, ela é meio que involuntária, né? Assim, você não está escolhendo por ela. De repente acontece ali, você se vê no meio de uma coisa. Mas tem experiências que são voluntárias assim. A gente se abre e pede para sair daquela... E pede assim, vai para um lugar onde a gente sai daquela sensação e entra num lugar. Quando a gente foca no lugar, né, do que é a vida, do que a gente é realmente, aí a gente tem uma experiência. E isso é voluntário. A gente se abriu, a gente quis, a gente chamou pra gente, né? Exato. Então, então a gente estava falando também da questão da culpa, né? Então, o Espírito Santo fala que uma mente sem culpa ela não consegue sofrer, né? Então, e essa culpa ela está totalmente relacionada com como a gente se vê, né? Se a gente se vê um indivíduo ainda muito, como é que fala? Muito ainda dentro dessa programação da individualidade, né? O nível de culpa ele começa a aumentar. Conforme você vai se vendo como você é, que não é um indivíduo, que é essa vida que está no mundo, que está em todos, né? Essa vida que está em você, está em mim, está na Fernanda, e que nos une, esse nível de culpa ele vai diminuindo. Por quê? Ele tem a ver com a ideia de separação. A ideia de que nós nos separamos da nossa fonte. Que é a ideia do pecado original. Essa ideia, ela está profundamente na nossa mente, ela está enraizada de uma forma que é dela que vem essa ideia de que eu não mereço, eu não sou digno, né? Eu não... sei lá, você não se vê merecedor de um amor tão grandioso quanto o amor de Deus. Eu não sou né? tão evoluído assim, né? As pessoas falam isso. Olha, eu não sou tão evoluído assim, né? Quer dizer, não enxergo assim, não consigo ter essa... É isso que o Edson está falando, né? Ter esse resultado. Dá para pegar aquela frase, né, da Bíblia, onde, eu não lembro quem é que fala, eu não sou digno de que entreis em minha morada, né? Então. Vem daí. Porque dentro da mente ele é um pecador, então ele tem culpa, ele é culpado. Como que ele vai permitir a entrada, né, de um ser santo? Então, se Deus me criou como Ele mesmo, né? Então Deus é espírito, eu sou espírito. E agora eu me vejo como um corpo, um indivíduo, uma personalidade. A culpa ela está instaurada nisso, nessa ideia, né? Enquanto essa ideia não for quebrada, a culpa vai estar lá. E essa culpa que gera todos esses autoataques,
essa autopunição, porque quando a gente vai vendo profundamente, essa punição ela é gerada por mim mesmo, por conta dessa culpa. E fora as culpas que a gente vai acumulando no decorrer, né, desse corpo, dessa história do corpo, vai acumulando outras culpinhas, né, de coisas que você faz que você julga errado. Então, tudo isso vai juntando, fica no inconsciente e gera uma doença, um problema financeiro, uma sensação de depressão. São tudo pagamentos que a gente faz por nós nos vermos pecadores, né? Só que Deus não criou. Eu até lembrei agora do Gasparetto, que ele falava assim, que ele contava uma historinha de Deus, que era assim, Deus queria ser justo, e aí ele não tinha como ir colocar regras para essa justiça, porque cada filho era diferente. Como é que ele vai colocar uma única justiça, né? Ele explicava assim, né? Para cada filho, se cada filho é diferente, tudo mais, ele falou assim, tô resumindo bem, que cada um escolha a sua própria pena. Então, assim, cada um se julgue e coloque em si a sua própria pena. Pronto, tá justo. Cada um vai colocar em si a sua própria pena. E é o que a gente faz. É o que a gente faz. A gente coloca pena para nós, né? Porque tem coisas que para os outros podem ter sido terríveis e que a gente não julga, a gente não se julga culpado e a gente nem carrega, tá lá atrás, né? Agora, se é uma coisa simples, mas que você se julga culpado, aquilo ali vai te pegando, aquilo vai, né? E a cena fica voltando, porque você mesmo está esperando uma punição pelo que você fez. Você se achou culpado daquilo. Então, quando ele falou sobre isso, eu achei muito legal, né? Que a gente mesmo instala a nossa culpa. Sim, porque não parte da fonte, não parte de Deus, né? A mente de Deus, ela não tem pecado na mente, né? Então, e o que nós somos também não, porque nós somos extensão dessa mente. Só que, a partir do momento que a gente se vê humano, né? A gente se vê errante, né? Errar é humano, né? Não é assim a frase? Se errar é humano, eu sou humano, eu sou um erro. Se eu sou um erro, eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu não mereço ser feliz, né? E se eu não mereço ser feliz, eu vou projetar um mundo de dor e não um mundo de paz. Não é verdade? O Espaço Alcalino falou assim, auto-perdão. E eu acho que aí é uma das saídas, né, Edson? E se a gente for olhar que a gente está projetando, começar a perdoar as coisas que acontecem e perdoar os outros é nos perdoar também, né? Sim, total, total. Por isso que é um processo, é uma visão, né? Então, é um trabalho de foco, né? De mudança de foco. Você se via de um jeito, você se via humano, você começa a se ver de um outro prisma, de um prisma divino. A partir daí, você começa a ver que tudo que está acontecendo com você vem de você, né? Vem de ideias que ainda estão na tua mente. E aí, como que você vai poder culpar o outro se aquilo é uma projeção sua, né? E quando você perdoa o outro, você está perdoando a si mesmo, na verdade, porque tudo está vindo de você mesmo. Igual a culpa, né? Quando você culpa o outro, está culpando a si mesmo. Perdoa o outro, perdoando a si mesmo. Exato. E até na oração do Pai Nosso, né, Fê, que fala perdoar como fui perdoado, né? Se a gente olhar, tem muitos sinais, né, que falam sobre isso. Todos os sinais. Ó, Pai Nosso, ele não está falando meu pai. Ele não está falando, eu sou filho exclusivo. Nosso pai, né? Olha que interessante. Ele fala, eu sou o filho único. Por quê? Só tem um filho. Sim. Né? Só que ele fala, nós somos o filho único. Ele não fala, eu sou sozinho. Né? Eu sou o bonitão, o especial e o diferentão. Não é isso que ele vem ensinar. Ele vem ensinar que nós somos iguais. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Porque a nossa essência é a mesma, né? Agora, o que a gente faz? A gente fica negando isso, negando a nossa essência, né? Por medo da condenação, porque inconscientemente... Tem até uma parte nossa que quando fala que você é igual a Jesus, tá até um negócio, né? Parece que, né? Em vez de a gente aceitar isso com carinho e com amor, parece que dá uma responsabilidade, né? Dá uma sensação, que talvez seja isso que vocês estão falando, quando a culpa está na mente, de não merecimento de um título do que ele veio simbolizar na Terra. E outra,
a gente tem a ideia de que, então se eu sou igual a ele, eu tenho que agir igual a ele, né? Não tá de todo errado, mas para agir igual a ele, a gente vai ter que tirar da mente todas as crenças que ele fez, ele tirou, ele fez isso, ele meditou. Vai ter que ver do lugar de onde ele via, né? Para agir igual a ele, você tem que ver do lugar onde ele está vendo. E é essa a proposta, mudar o foco da visão. Né? É isso que ele veio fazer aqui, nos ajudar a ver de um outro lugar. Só que aí a gente fica negando isso. E quanto mais a gente nega, mais a gente sofre, porque a gente está negando a nossa origem. Né? A gente está negando... Isso que eu ia falar. A gente está negando a nossa origem. Tem uma certa arrogância aí, né? Que a gente não percebe. Sim. Né? Tem uma certa arrogância nisso, exatamente. A gente aprendeu que arrogante é você se ver, né? Quando você fala coisas boas... Você né? ser o que você não é, né? Mostrar ser o que não é. Isso é. Então, mas na verdade só que aí... não é, né? Porque seria justamente o contrário. Se ser arrogante é ser o que não se é arrogante ser o que a gente acha que é hoje, né? Pois é. Quanto mais fraco... Porque assim, ó, Deus não criou ninguém fraco, ninguém pobre, ninguém pequeno, ninguém limitado, né? Deus não cria isso. Isso é a nossa arrogância, de nos ver diferente de Deus, né? E se você de nos ver... fala, eu sou grande, é arrogante. Sim. Né? Não, Parece que não. Falar eu sou pequeno é humilde, né? Isso aqui é totalmente ao contrário. E quando a gente fala que é impossível errar, a pessoa fala, nossa, que arrogância, né? É muito arrogante. É o top das galáxias de arrogância, mas não dá para errar. Né? É impossível, porque quem você é não erra. O que está errando, esse ser errante é uma projeção, é um pensamento. Ele é temporário e ele é mutável. O que você é não muda. Né? Então, a partir do momento que você está se vendo como esse ser, né, pequeno, mortal, frágil... Errante. É uma arrogância, porque você está negando a tua origem, negando a tua essência, né? Verdade. E aí, não é verdade. Como que você vai ser feliz, como que você vai ter paz negando a tua origem, negando a tua essência, né? E aí você fica... Mas de uma certa maneira o mundo faz isso com a gente, né? Se você olhar, não que a mente de uma criança seja totalmente solta, não é isso. Mas a gente tem a sensação, às vezes, que as crianças elas têm mais noção de quem elas são do que nós. Porque parece que a gente foi bombardeado com frases e com pressões aonde a gente vai se adequando muito mais. As crianças elas são muito mais certas de si, né? Não parece? Vocês não têm essa sensação? Embora tenha muita... Que a mente não tem as questões que a gente tem. Elas também têm, né? Não, tem. Tem as questões, elas já vêm com crenças, elas já querem dominar... Desde sempre. Só que é lógico que a mente está ela tá mais crua, né? Com as crenças, elas estão menos, como é que fala? Não estão tão... Menos enraizadas, elas estão mais frágeis, né? Então, o momento da criança é um momento maravilhoso de fazer essa mudança, né? Mas para isso, os adultos, eles precisam mudar. Para eles ensinarem as crianças, né, de outra forma. Porque senão fica passando as crenças para as crianças. E aí, a gente olha para o mundo amanhã e vê a mesma coisa, um matando o outro, um degladiando com o outro, né? Enfim, esse é o mundo que a gente vê. Por quê? Porque a gente fica ensinando isso. A gente está equivocado e fica ensinando equívocos para as crianças, né? E não aproveita essa etapa, esse momento que ela está, né, o que o corpo está desenvolvendo, é um momento maravilhoso de ter essa reversão. Porque ela vem com uma bagagem já vem com crenças. Né? Inclusive, para quem quiser, eu ainda não pude assistir, mas eu sei que a Nana também fez uma apresentação sobre isso, né? Ela trabalha bem com as crianças, né? A Luana. E realmente, quando você começa a trabalhar essas crenças, quando elas ainda não estão enraizadas, é muito bacana, né? Porque você ganha tempo. A gente sempre fala, né? O Curso em Milagres,
ele veio para fazer a gente ganhar tempo, no sentido, né, da gente pular algumas coisas que não precisam mais acontecer, né? A gente não precisa vivenciar certas coisas. Por isso que o curso faz a gente ganhar tempo. Então, mas olha só. Se você ensina para criança, vamos supor, eu ensino para os seus filhos, né? Eu compartilho com seus filhos a verdade sobre nós. Aí ele chega na tua casa, você ensina outra coisa para eles, entendeu? Então Mas não funciona, né? não funciona, fica confuso, fica perdido, né? Então os pais precisam aceitar isso primeiro, né? Para que a gente possa ajudar nessa reversão das crianças, dos filhos, porque como a gente senão, fala, tem que ter um trabalho meio conjunto, né? Exato. Então tem que vir, né? Essa autorização tem que vir deles, porque senão vira um conflito, né? Não é a proposta. Vira outro conflito na mente desse ser, né? Pois é. Apesar do que como a verdade está dentro dele, ele consegue ter a experiência disso e ver que, opa, é isso aqui. A semente talvez tenha sido plantada, né? A semente vai ser plantada. A gente precisa você sabe acreditar que sim, né? Não dá para não fazer algo, né? Você sabe o que tá. Você sabe o que é verdadeiro, né? Você sabe quando alguém está te falando algo verdadeiro ou quando alguém está querendo, né, usar alguma coisa, te elogiar para pegar alguma coisa de você, né? Exatamente. Tem uma diferença aí, e o teu ser, ele nota na hora. Então, a criança, ela tá ligadíssima nisso. Então, ela sabe. Agora, vai ser um problema para os pais, né? Imagina a criança desperta e o pai totalmente enraizado no ego, né? Mas se for assim, era porque era para ser, né? Não tem erro, né, Edson? Nada tá errado. Isso é ótimo, na verdade, né? Isso é Agora, ótimo. se a gente pudesse resumir em frases, assim, para quem está acompanhando, já que a live está chegando no final, saídas, assim, frases que dão saídas para gente. Então, vamos concluir a questão. O que eu falei para ela? O exercício que eu faço hoje, né? Quando tem alguma sensação ruim, eu vejo alguma cena que não está me agradando, então eu paro e fico observando aquilo. Às vezes até uma dor no corpo, né? Quando você quer sair daquela sensação, quem quer sair da sensação é o ego, tá? Não é você. O você tá de boa. Quem você é, tá tranquilo. Quem quer sair dessa sensação é o ego. Então, quando você quer sair da sensação ruim, você retroalimenta a sensação ruim. Você dá mais força para aquilo. Então, aquela dor, ela aumenta. Né? Quanto mais você quer sair, mais você dá força. Você põe mais força e aquilo aumenta. Então, entendi. O que eu fui aprendendo com as lições do curso? Observa. Entra em um estado meditativo e fica assistindo aquilo. E quando você assiste de um lugar verdadeiro, né, aquela dor, aquela sensação, quando você joga luz numa sombra, ela some, não some? Sim. Porque ela não existe. E as sensações ruins também, elas são sombras. Elas não existem. Então, quando você olha de um lugar verdadeiro, que é um lugar de luz, para aquilo, ela tende a ir dissipando, sozinha, sem fazer força, sem você querer sair, querer fazer algo. E ela disse também, né, Edson, durante o processo, ela disse que ela usou frases, né, e respiração para sair das sensações que ela tinha. Então, a gente pode usar também, eu não sou essa sensação que eu estou sentindo, eu ainda sou como Deus me criou, sim. Eu sou o filho perfeito de Deus. A gente pode usar essas frases que o livro traz também para a gente trazer essa lembrança, né, para esse momento. Sim. Então, o livro usa muitas afirmações, né, de quem nós somos, de verdade. Sim. Então, mesmo que você não entenda, né, essas afirmações, ou pareça arrogante para você, né, no primeiro momento, mas é a verdade, elas te levam para esse lugar de luz, né? E aí, nesse lugar, as sombras, elas tendem a dissipar. Aquele problema, aquela questão, tende a perder força.
Uhum. E assim, isso é extremamente importante, né, para a gente sair da sensação. Uma outra coisa que eu faço também, que o livro também indica a gente fazer, tem a ver com as nossas relações, que eles chamam de nossos irmãos. Todas as pessoas, ou qualquer pessoa que estiver perto da gente, se a gente olhar para ela, olhar com vontade de entender essa pessoa, a gente consegue focar num lugar de unidade quando a gente olha para alguém. Então, para mim é assim, isso na hora me tira, parece que me leva para o presente, parece que me leva para esse lugar de unidade mesmo, de irmandade. Então, é a caridade, né? Quando Muito você olha o legal, problema do outro, muito legal. você sai do seu umbigo, né? Nessa hora. E Sim, o, E, a, sim. e aí, E então, foi esse pedido que a Fê fez, né? De querer realmente se unir ali. Porque não é um olhar só por olhar, não tá olhando só para o corpo ali da pessoa. Tá olhando para o ser e tá fazendo um pedido, né? Para que se unam, que se unam. e você Ela veja a consegue, unidade. e você consegue compreender aquela pessoa só olhando para ela, a sensação dela. Você consegue entrar em contato com a sensação dela e já isso já te une com alguém. E o livro tem Olha que vários legal. exercícios, o livro tem vários exercícios sobre isso com os nossos irmãos. Então também é uma saída, né? Também é uma forma de sair, também é um como. sim. Não, e isso lembra que é tudo um foco, né? Você percebe? A dor tá lá, você fica focado nela, você vai aumentando ela, né? Quando você tira o foco, aquilo tende a desaparecer. Então, o poder, né? A gente tem pouquíssima noção do poder que a gente tem. É um poder divino, Uhum. um poder de mudar as coisas, né? Jesus faz aquelas metáforas, né? Aí quando você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para a montanha sair do... A gente não tem noção do nosso poder, Não né? mesmo. É lógico que é uma metáfora, mas a montanha representa um problema, representa uma dor, né? Sim. Então você vai conseguir tirar o foco e aí aquilo tende a assumir. Então, de repente, é um exercício para a gente fazer aí durante a semana, né? Com certeza, com Quando, certeza. Vou fazer uma quando vira, frase depois e postar. sim, Vamos sim. quando A vira Fernanda, algum... que é a autora das nossas frases, na verdade, a Fernanda é a personagem do autor, né? O autor tá lá dentro, né? O autor tá em todos nós aqui. Na verdade ou verdade, eu vos digo que o mesmo ser que fala em mim, fala em vocês. É verdade. E Ai, gente, então tá bom. fala em todos que estão nos assistindo agora também. É, com certeza. Todos vocês aí que estão nos ouvindo, inclusive, estão mais do que convidados para abrir a câmera e conversar com a gente. Agora, no início dessa live, antes de vocês entrarem, eu falei, gente, apareçam, porque tudo que a gente quer é conversar com mais pessoas, né? A Isso gente quer pode, que vocês pode trazer perguntem, um problema, né? falem. Pode trazer uma questão, um problema, alguma coisa que está incomodando, qualquer Exatamente. coisa. Qualquer coisa. A gente topa qualquer coisa aqui. Traz o assunto que a gente vai conversar. Isso que é legal também no curso em Milagres, né? Não existem assuntos para conversar. A gente pode falar qualquer coisa, de qualquer problema, de qualquer situação, à luz do curso, né? O curso é muito abrangente mesmo. Muito, muito. Então tá bom. Gente, muito obrigada para todo mundo que esteve aí com a gente durante essa uma horinha da quinta-feira. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui novamente, né? E se vocês tiverem também sugestões de tema, vocês podem mandar para o Edson, para a Fernanda, para mim, comentar aqui depois que esse vídeo vai ficar salvo também. A Isso, gente. quem entrou agora, né, pode assistir na íntegra, vai ficar salvo a Caterine, ela vai compartilhar com nossos perfis, né? E aí Uhum. vai ficar na nossa, como que chama lá? Vai No ficar feed. no feed, ou fica no Reels também. Eu também não sou muito entendida, gente. Eu sei que vai ficar lá. Clica lá nos botõezinhos, vocês acham. É Mas então isso. tá bom. Obrigada, Fê. Obrigada, Obrigada, Edson. gente. Beijo. Beijo para todas as pessoas que estão aí. A gente se vê Beijo. quinta-feira que vem. Beijão. Valeu. Tchau. Ah, vamos tirar Obrigado. foto? Vamos. Vamos tirar foto. Foto. Eu não consigo tirar foto, gente. Peraí.
Agora foi. Nunca consigo tirar foto, porque esse apoiozinho aqui, ele trava o botãozinho. Um beijo, gente. Tchau. Boa noite. Bom a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.